Se você sofre com e-mails acumulados, informações perdidas, ou seja, se você tem algum tipo de problema de organização no seu trabalho, esse vídeo aqui é para você. A grande maioria das pessoas tenta cuidar de tudo na cabeça, lembrar de tudo, sem pasta, sem organização, sem regras, sem um processo e um sistema claros. E é por isso que no fim das contas você acaba perdendo o controle das suas próprias atividades, do seu próprio trabalho. Mas a boa notícia é que tem uma forma simples de resolver isso. E enquanto tem muita gente falando de ferramentas novas, inteligência artificial, toda uma revolução tecnológica que está sim acontecendo e que é sim muito importante. Para resolver esse problema de organização, a gente pode dar um passinho atrás e trabalhar para conhecer a fundo, para dominar realmente uma ferramenta muito simples que todo mundo conhece, mas que quase ninguém usa da forma certa, que é o Outlook. Basicamente, o que você precisa é dominar 3 fundamentos: pastas, etiquetas e regras. E com isso, você revoluciona, transforma completamente a forma como você se organiza na sua ferramenta de e-mails e calendário. Eu sou Arthur, consultor da Squad Hub e especialista em ferramentas da Microsoft, e nós já ajudamos centenas de empresas, milhares de pessoas a implementar ferramentas e sistemas de gestão, incluindo, é claro, ferramentas da Microsoft como o Outlook. E hoje eu vou te mostrar na prática qual que é a diferença entre um sistema ultrapassado, desorganizado e ruim e um sistema transformado, organizado e pronto para atender todas as suas demandas. E é claro, vou também te ensinar como colocar isso em prática, como transformar o seu sistema, o seu Outlook para chegar nesse nível mais avançado. E claro, se você quiser assistir outros vídeos sobre o Outlook ou sobre outras ferramentas da Microsoft, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para acompanhar vários outros vídeos como esse. Então vamos já partir para a ação. Vou começar mostrando como que é o Outlook na forma que a maioria das pessoas usa, na forma que eu mesmo usei por muito tempo e que não era nem um pouco eficiente. E basicamente o que temos aqui nessa versão desorganizada é uma lista de e-mails, assim como todo mundo já está acostumado, tá? Você pode ver que não tem nenhum tipo de organização de pastas aqui ao lado, só as pastas padrão que o próprio Outlook já oferece. Eu não criei nada disso. Não tem nenhum tipo de etiqueta ou marcação nos e-mails que me dizem de forma visual o que é esse e-mail, se ele é importante, urgente, ou se é de algum departamento. Não tem nenhum tipo de marcação e também não tenho nenhum tipo de regra criada, ou seja, alguma automação que mande e-mails para uma pasta específica ou encaminhe para alguém, nada desse tipo. Dessa forma, a única ação que eu tenho com a minha caixa de entrada é abrir o Outlook, ler os meus e-mails um por um, de forma infinita. Eles vão continuar chegando e se empilhando um em cima do outro, até eu encontrar algum e-mail que tenha alguma atividade a fazer. Aí depois eu vou lá, executo essa atividade e volto para cá para procurar alguma nova ação. E no fim das contas, o que isso significa na prática? Que eu não tenho prioridades definidas, não tenho nenhuma forma fácil de encontrar informações, não tenho como saber por onde começar a trabalhar, e no fim das contas isso dá aquela sensação de ter uma lista interminável de tarefas a fazer, sem contar aquele incômodo de ver o número de e-mails aumentando sem fim, né? Até você chegar em 100, 200, 1000 e-mails na caixa de entrada. Eu mesmo já passei por isso e sei que é uma sensação bem ruim. E claro, eu sei que esse é o padrão, eu imagino que você tenha se identificado com isso, que você faz isso hoje, ou já fez isso em algum momento, mas como eu já comentei no começo do vídeo, a boa notícia é que não precisa ser assim. Imagine agora essa mesma caixa de entrada totalmente organizada, com pastas dividindo clientes, prioridades, data, com etiquetas específicas que vão direcionar você para quais e-mails você tem que responder, quais são apenas um acompanhamento, quais dependem de você ou não, e-mails que são importantes, atividades a serem feitas, tudo isso de forma muito visual, clara e fácil de encontrar. E principalmente a cereja em cima do bolo, que são regras, automações que fazem todo esse sistema funcionar por conta própria, para você não precisar se incomodar em mover o e-mail de uma pasta para outra manualmente. Mas é claro que você não precisa ficar só na imaginação. A partir de agora a gente vai trabalhar juntos. Vou demonstrar para vocês como chegar nesse ponto passo a passo. Começando pelas pastas que organizam o que cada e-mail é, qual que é a natureza de cada e-mail. Depois vamos para as etiquetas que vão organizar o que deve ser feito, o status das atividades. E por fim vamos configurar algumas regras também para assumir o controle das atividades chatas, daquelas ações manuais que você tem que ficar repetindo e não vai mais precisar se preocupar com isso. Voltando então para o nosso Outlook, vamos começar criando algumas pastas que podem ser importantes para trabalhar no nosso dia a dia.
Para criar uma pasta é super simples, basta a gente olhar para o lado esquerdo da nossa tela, aqui nesse menu de pastas automáticas que o Outlook já oferece, que são rascunhos, itens excluídos, enviados, arquivo, etc. E você vai passar o mouse em cima do seu e-mail. O meu está aqui, Arthur Griesbach. E aqui do lado direito vai ter os 3 pontinhos para a gente selecionar. Então podemos criar uma nova pasta. Vou apertar neste botão e ele vai dar a opção de colocar um nome. E quando eu vou fazer a nomenclatura de pastas, eu gosto de colocar uma numeração que vai depois facilitar também na hora da gente encontrar essas pastas de forma mais fácil. Então, o primeiro exemplo que eu vou dar aqui vai ser a pasta 01 clientes. Então, eu vou colocar o nome dessa primeira pasta de clientes. E aí, aqui dentro disso, a gente pode criar subpastas para cada um dos nossos clientes. Então, todos os e-mails que vierem deles vão automaticamente cair aqui dentro, tá? Para criar subpastas também é super simples, a gente vai passar o mouse em cima dessa pasta que nós acabamos de criar. Vamos apertar nos 3 pontinhos também. Então, criar uma nova subpasta. E aqui dentro eu vou colocar 01.1, que vai ser o meu primeiro cliente, vai ser o cliente A. Depois eu posso criar uma nova subpasta, fazendo o mesmo processo. 01.2, cliente B. Logicamente, aqui você vai colocar o nome dos seus clientes realmente. Eu estou colocando aqui clientes fictícios, clientes imaginários, só para demonstrar como a gente está fazendo isso. E você pode ver que a gente criou e acabou ficando na ordem errada, ficou o 2 em cima do 1. Para mudar isso é super simples, basta você clicar em cima de uma das pastas, ficar segurando e arrastar para cima. Ele já muda a ordem das pastas conforme você configurar ali, fica salvo permanentemente. E uma grande vantagem de trabalhar com pastas e subpastas é que é muito fácil depois ocultar isso aqui. A gente aperta na setinha ao lado da pasta principal, ele vai recolher e não fica aquela poluição do lado esquerdo da tela com todas as subpastas aparecendo. Criamos então a nossa primeira pasta com as suas divisões, que é a de clientes. Agora a gente pode vir novamente aqui em cima do meu e-mail, vou apertar nos 3 pontinhos, criar uma nova pasta, que vai ser a pasta 02 projetos. Então toda vez que eu participar de algum projeto interno, por exemplo, dentro da minha empresa, eu posso criar um projeto novo ali dentro e vai ser alocado. E todos os novos e-mails dele, quando eu criar regras, vão ser alocados também ali dentro dessa pasta. Então, vou clicar aqui em cima novamente, nos 3 pontinhos, criar uma nova subpasta, projeto 1. E aí a gente vai seguindo assim, projeto 1, 2, 3 e assim por diante, tá? Essas são duas pastas muito comuns que eu sempre gosto de utilizar, que são a de clientes e a de projetos. Isso porque eu trabalho tanto com clientes quanto com projetos. A ideia aqui é pegar alguma macro divisão de algo que você trabalha no dia a dia e colocar aqui dentro. E aí nós podemos também ter algumas outras ideias de pastas a serem criadas. Por exemplo, se você recebe muitos e-mails da área financeira ou e-mails do administrativo constantemente e quer guardar eles de forma específica, a gente vem aqui novamente, cria uma nova pasta, vai ser a pasta 03, financeiro, ou também a pasta 04, que eu vou criar aqui, pasta 04, administrativo. E você vai ter um compilado de todos os e-mails que vieram lá do financeiro. Você pode armazenar, por exemplo, todas as suas folhas salariais, olerites, qualquer tipo de informação de reembolso também que você tenha, que veio do financeiro, você guarda tudo aqui e depois fica fácil de encontrar essa documentação. E antes da gente fechar esse segmento, essa parte aqui das pastas, eu queria dar mais uma dica muito interessante que eu aprendi lá no meu primeiro estágio e eu coloco em prática sempre que possível porque me ajuda muito na organização. E ela é super simples, vamos clicar aqui, por exemplo, na aba de clientes. Dentro da pasta de clientes, o que eu gosto de fazer é criar uma subpasta de clientes antigos ou também na de projetos antigos. Isso porque você deixa ali como subpastas ativas, digamos assim, só os clientes e projetos que estão em atividade, que estão sendo executados ou que você tem algum tipo de ação recorrente. E aí você cria uma nova subpasta, por exemplo, aqui 01.99, para ela ficar lá embaixo, vai ser a pasta antigos. E a gente pode arrastar ela aqui para baixo, e aí ela vai ficar salva lá no final dessa pasta original de clientes. E se em algum momento o meu cliente B, por exemplo, sai da lista de clientes em atividade, vai para uma lista de clientes que não fazem mais parte da nossa carteira, o que eu vou fazer é clicar aqui nos 3 pontinhos dessa pasta de cliente B e vou no botão de mover. Agora eu posso mover ele para dentro dos clientes antigos. E dessa forma eu fico apenas com os meus clientes em atividade aqui nesse menu, sem ficar de novo poluindo a minha visão. Agora eu posso fechar, minimizar essa pasta de clientes antigos e eu vou ver todos os meus clientes que estão em atividade e lá no final um arquivo dos clientes antigos para você não precisar excluir essa pasta e perder essa organização.
que pode vir a ser importante em algum momento no futuro. Esse é um recurso que eu sempre achei muito interessante desde a primeira vez que eu tive contato e eu repito essa prática constantemente para ter essa organização de forma bem clara no meu dia a dia e não perder nenhum tipo de arquivo. E com isso a gente pode passar para a segunda parte da demonstração, que é a das etiquetas. E trabalhar com etiquetas é um recurso bem interessante porque elas têm infinitas formas de uso basicamente. Ou seja, você pode trabalhar com etiquetas por área da sua empresa, dependendo de quem enviou esse e-mail. Pode ser por tipo de e-mail que você está recebendo, pode ser por cliente também, como a gente já fez as pastas, pode ser por projeto. Isso porque elas são customizáveis, personalizáveis e você pode aplicar da forma que você achar que faz mais sentido para o seu dia a dia. Particularmente, eu gosto de evitar criar uma infinidade de etiquetas, porque você pode acabar perdendo o controle e com o passar do tempo vai colocando em desuso. E depois que você já personalizou uma vez, para você ir lá personalizar de volta para usar outro tipo de sistema é bem mais difícil. Então sempre que eu uso etiquetas, eu gosto de deixá-las o mais simples possível, colocar uma quantidade pequena de etiquetas funcionais no dia a dia, e dessa forma eu garanto que eu vou utilizar todas elas, vou estar colocando constantemente em cada um dos meus e-mails, e com o passar do tempo eu vou vendo que isso realmente me ajuda. No dia a dia eu busco pelas etiquetas, isso é um sinal de que o sistema que eu criei funcionou e está sendo realmente efetivo. Então vamos lá voltar para a minha caixa de entrada. Essa aqui é uma conta de demonstração apenas que eu uso nos vídeos e cursos aqui da SquadHub, inclusive dentro da própria formação em Outlook que a gente tem, que está com o link aqui na descrição. Essa aqui é uma das contas de demonstração que eu uso, e por conta disso eu estou com vários e-mails aqui, mais de sistema e alguns e-mails de teste. Mas sem dúvida, já dá para trabalhar com isso. Qualquer tipo de e-mail que você tenha, seja de sistema, seja de teste, ou seja e-mails reais de pessoas reais, todos eles comportam etiquetas e vão trabalhar com elas da mesma forma. E para a gente começar a organizar nossas etiquetas também é super simples. Basta você passar o mouse em cima de qualquer um dos e-mails que você tem na sua caixa de entrada e apertar com o botão direito do mouse, tá? Vai abrir uma lista de configurações e de opções que você pode fazer com esse e-mail. Percebe que é uma lista bem grande, a gente passa por todas elas lá na formação em Outlook. E aqui, no meio dessa lista, temos o botão de categorizar. Quando você passa o mouse em cima dele, vai aparecer uma lista de categorias que você tem aqui para utilizar. Originalmente ele aparece por cor, o meu aqui está em inglês, então aparece categoria azul, inglês, laranja, roxo, vermelho, amarelo. Mas você pode também, na parte de baixo, colocar uma nova categoria ou apertar para gerenciar todas que você já tem. Nesse botão que eu vou clicar agora, para gerenciar as minhas categorias. E ele te leva para uma outra forma de chegar até esse botão, que é pelas configurações, tá? Perceba que a gente está nessa janela de configurações, no menu de conta e na parte de categorias. Se você quiser chegar até esse menu, vou mostrar uma nova forma, fechando aqui. Para chegar nesse menu de configurações, basta vir aqui no canto superior direito da tela, nesse símbolo de engrenagem, vamos clicar em cima dele e vai abrir uma lista de configurações como a gente estava vendo anteriormente. No menu de conta, que é o primeiro aqui do lado esquerdo, temos a opção de categorias. A gente volta para a mesma página que a gente tinha chegado por aquele outro caminho. Temos então essa lista de categorias já pré-programada pelo Outlook. A gente pode escolher, por exemplo, uma categoria como uma favorita, apertando no botão da estrelinha, e quando a gente fizer aquele outro caminho de clicar com o botão direito do mouse em cima de um e-mail, essa categoria vai estar lá entre as primeiras que vão aparecer. Podemos também editar ou excluir essa categoria, tá? Para editar, basta clicar no botão de lápis, ele vai te dar uma opção de mudar o nome dela, colocar como favorita e também mudar a cor. Para esse nosso exemplo, eu vou trabalhar com 6 categorias diferentes, vou usar as mesmas 6 que ele já criou ali e vou mudar também a cor de cada uma delas conforme o significado que eu quero dar para aquele tema específico, tá? Então, a primeira categoria vai ser a categoria responder, ou seja, aquele é um e-mail, quando tiver essa etiqueta de responder, é um e-mail que eu tenho a obrigação de responder por qualquer motivo que seja, tá? E como responder um e-mail é uma ação relativamente urgente, eu vou colocar essa categoria com a cor vermelha, tá? Inclusive ele me dá uma notificação de que essa cor selecionada já está sendo utilizada em outra ocasião, porque tem uma outra etiqueta com essa mesma cor, mas não tem problema, você pode repetir também. Vou apertar no botão de salvar e agora aparece aqui embaixo, ele deixa em ordem alfabética sempre, aparece aqui embaixo a categoria responder com a tagzinha vermelha. Agora, para a gente não ficar se confundindo aqui, ficar tendo de novo esse problema de repetir a cor, de ficar mudando a ordem por conta de ordem alfabética, eu vou excluir todas as categorias que a gente não criou agora, que já estavam criadas anteriormente, e vou deixar só as que eu criar a partir do zero. Fica um pouco mais fácil para a gente não confundir aqui na hora de criar as novas categorias. Então, criamos a de responder,
vamos clicar aqui em cima do botão de criar novo e essa nova categoria vai ser acompanhar. E essa categoria de acompanhar o progresso de uma atividade, de um e-mail, eu vou colocar na cor amarela. Vamos salvar, vai aparecer aqui acompanhar também. E agora eu vou trabalhar para criar as outras categorias que eu tenho pensadas aqui, que são as categorias de delegado, ou seja, alguma ação que caiu para você e você passou para alguém, você coloca a categoria de delegado. Tem também a de reunião ou agenda, quando você recebe um convite de reunião, você recebe também um e-mail, dá para colocar uma tag ali marcando que é só um convite de reunião e não tem que olhar nada, responder nada. E podemos ter também categorias de aguardando retorno e de importante. Tá? Então, vou cortar rapidinho para criar essas categorias sem ficar sendo repetitivo e logo eu volto. E pronto, agora já criei todas as nossas categorias. Temos aqui acompanhar sendo amarelinho, aguardando retorno como laranja, delegado é o verde, importante com o roxo, responder vermelho e o reunião agenda como azul. Todas são cores bem distintas para a gente conseguir identificar na hora de bater o olho. Abriu o Outlook, bateu o olho, já dá para saber exatamente o que é o que. E vale notar que 5 dessas 6 categorias são categorias que não vão ser duplicadas, ou seja, você não vai ter um e-mail que está ao mesmo tempo com o status de responder e de delegado. Tá? Você vai ter cada uma dessas etiquetas sendo alocadas para um e-mail. Você pode, logicamente, mudar esse status. Então, era um e-mail para responder e depois vai ser um e-mail para acompanhar, quando você já enviou a sua resposta. E aí você pode tirar uma etiqueta, colocar outra para ter esse acompanhamento constante. A única exceção é a categoria de importante, porque você pode ter um e-mail que é importante e que foi delegado, ou que é importante e que está sendo acompanhado, tá? Então, a categoria de importante, ela é a única que vai poder entrar como uma dupla de categorias, digamos assim, tá? E agora, criamos então todas as nossas etiquetas, posso fechar esse menu e vamos começar a alocar as etiquetas para cada um dos e-mails. Vamos supor que esse primeiro e-mail é um e-mail de renovação da minha assinatura, é um e-mail que é importante, então vamos clicar com o botão direito do mouse em cima dele, na opção de categorizar, vou marcar importante e vou fazer novamente esse processo para categorizar, que é um e-mail que eu preciso acompanhar, tá? Então ele está acontecendo o processo de renovação, eu tenho que acompanhar esse processo, mas ele é também importante. O próximo e-mail é um e-mail automático que eu recebo da Microsoft por conta de algumas tarefas que eu tenho lá no meu planner, lá no meu to-do, que estão com datas atrasadas. Então, para esse tipo de e-mail, eu tenho duas opções. Eu particularmente costumo excluir esses e-mails porque eles são recorrentes, estão todo dia aparecendo ali novamente, então eu costumo apagar esses e-mails. Mas se você não quiser, não tem problema, a gente pode criar uma nova categoria também para eles, que a gente não pensou anteriormente. Tá? Vou clicar aqui em nova categoria e vai ser a categoria sistema. E aí você pode colocar, por exemplo, a etiqueta cinza. Vamos salvar. E agora aparece aqui, é um e-mail de sistema. Então você não apaga, não exclui nenhum e-mail que você recebe, mas você deixa ele marcado aqui com um e-mail de sistema. Mesma coisa para esses aqui de baixo, que são também os mesmos e-mails automáticos que eu recebo todos os dias. Tá? Então tá aqui 3 e-mails de sistema, esse último é importante, eu tenho que acompanhar. E tem aqui esse outro que é o e-mail da Squad Hub que eu recebi, que vai ser o e-mail que eu preciso responder. E com isso a gente já começa a ver que fica muito mais claro a forma de trabalhar com os seus e-mails quando você usa as etiquetas. Então, logo de cara, o que você tem que fazer? Abre o seu e-mail, vê todos os novos e-mails que chegaram, aí você vai colocando as etiquetas uma a um, para você não precisar lidar com todos naquele momento específico. E também não esquecer nenhuma ação por depender só da sua memória. Usa as etiquetas, deixa que o próprio Outlook te lembra quando você acessar ele novamente. Claro, a partir daqui você já começa a poder utilizar um combinado das informações que a gente já criou até agora. Então, as pastas e etiquetas trabalhando juntas. Por exemplo, esse primeiro e-mail de renovação de assinatura é um tema da parte financeira. Então, o que eu posso fazer? Pegar esse e-mail que já tem etiquetas criadas e vou jogar lá para a pasta do financeiro. Ou, por exemplo, o e-mail da Squad Hub que eu recebi, posso jogar aqui na pasta de projeto 1, por exemplo. Tá? Então, quando eu for lá na pasta de projeto, vai ter esse e-mail. Lá no financeiro, vai também ter esse e-mail. E você pode ver que para mover e-mails entre pastas é muito simples. Basta ir lá na caixa de entrada, segurar o e-mail e arrastar ele para dentro de qualquer pasta que você quer. Eu, particularmente, não costumo trabalhar exatamente da forma como eu fiz agora. Eu não coloco e-mails dentro da pasta antes de eu trabalhar em cima dele. Tá? Eu uso a minha caixa de entrada
como se fosse uma lista de atividades que eu tenho que fazer, sejam as atividades de acompanhamento, de resposta ou de aguardar retorno, enfim. E aí no momento em que eu executar essa tarefa, eu posso sim pegar esse e-mail e jogar lá para dentro da pasta, que vai funcionar como um arquivo de informações. Você vai ter toda a sequência dos e-mails que você teve, todo o desenrolar das conversas, dos projetos no arquivo dentro da pasta. E quando você quiser procurar alguma informação, você abre a pasta, procura e vai encontrar tudo lá. Mas a sua caixa de entrada não precisa necessariamente ficar vazia o tempo inteiro. Você deixa ali todos os e-mails em que precisa ser tomada alguma ação. E até por conta disso é que eu apago os e-mails que vêm do sistema, que são apenas informativos, porque eles não têm nenhuma ação a ser tomada, então eu não preciso deixar eles na minha caixa de entrada. Poderia jogar em uma pasta de arquivo, talvez uma pasta sistema, ou é claro, posso apagar, porque não vou tomar nenhuma ação e não é um tipo de e-mail que eu preciso ficar visitando novamente no futuro. Então, é claro, aqui é só uma questão de gosto pessoal, a forma como eu trabalho e também algumas pessoas aqui da Squad Hub também trabalham, mas é lógico, não é necessário, você pode sim jogar todos os e-mails em pasta, deixar sua caixa de entrada totalmente em branco, como você preferir, dá para fazer também, funciona muito bem, sem problema nenhum. E agora, para finalizar essa demonstração de como fazer a organização do seu Outlook, vamos para a terceira parte, que é a de regras, tá? E para acessar nossas regras, vamos novamente olhar para o menu de configurações lá no canto superior direito da tela. Vamos clicar aqui nessa engrenagem. E aqui agora, em vez de olharmos para o menu de conta do lado esquerdo, vamos ficar nesse menu de e-mail. E aqui, uma das opções no meio da lista é o de regras, tá? É aqui que a gente vai olhar quando a gente quiser criar automações dentro do Outlook. Podemos ver que eu não tenho nenhuma regra criada nessa conta, tá? Então, para a gente criar uma nova regra, tem um botão azul bem grande aqui de adicionar nova regra. Nós temos vários outros vídeos aqui no canal sobre regras, tá? Então eu não vou ficar entrando muito em detalhes sobre como que ele funciona, como fazer as melhores regras possíveis, mas de forma bem resumida, uma regra consiste em 3 etapas, que são gatilho, condição e ação. O gatilho é o que faz a automação ser iniciada. Basicamente, toda automação tem como esse gatilho o recebimento de um e-mail. Então, quando o e-mail é recebido, ele vai disparar essa automação. A grande questão é que você tem essa segunda parte, que são as condições, que é o que altera esse gatilho. Por exemplo, sempre que você receber um e-mail, vai começar essa automação, mas para dar sequência tem uma condição de que ele tem que ter no nome desse e-mail a palavra X, ou ele tem que ter em cópia uma pessoa específica, ou tem que ter vindo lá do RH. Enfim, tem uma série de condições possíveis para a gente implementar dentro do Outlook, tá? Então as condições são alterações no gatilho inicial. E por fim a gente tem a terceira parte, que são as ações, que é o que vai ser executado por essa automação. Para ficar um pouco mais claro, vamos voltar aqui para a nossa tela para a gente entender como que isso funciona realmente, tá? Então, primeiro temos que dar um nome para a nossa regra. Vou criar, por exemplo, uma regra chamada de importantes, tá? Ou e-mails importantes. A minha ideia com essa regra é colocar a etiqueta de importante de forma automática, sem precisar colocar eles manualmente um por um, tá? Então, vai se chamar e-mails importantes. O nome da regra que você escolhe não altera o funcionamento da automação de forma alguma, tá? Então, pode colocar o nome que você quiser, com código, com nome, com palavras, enfim. Vai do seu critério colocar esse nome. Um ponto de atenção aqui é que se você for construir uma grande quantidade de regras a serem implementadas, é bem importante que você coloque nomes que facilitem encontrar a automação que você deseja, tá? Porque você vai ter uma lista lá de 10, 20, 50, 100 automações às vezes. E caso você queira editar alguma, desativar ela por qualquer motivo que seja, é bem importante que seja fácil de encontrar para você não ficar gastando tempo com isso, tá? Então, eu, por exemplo, gosto de colocar da seguinte forma, tá? Eu coloco aqui, abro uma chave, vou colocar o tópico dessa automação, tá? Em maiúsculo aqui, fica mais fácil de ver, o tópico dessa automação, e aí sim vem o nome dele. Nesse caso aqui, o tópico é etiqueta, então vou colocar aqui etiquetas, tá? Dentro de chave, em letra maiúscula, para ficar fácil de encontrar, e aí eu tenho ao lado qual é o tipo de etiqueta que eu estou trabalhando, que são dos e-mails importantes. Então, quando eu tiver uma grande lista de regras já criadas, eu sei que o que tiver relacionado com as etiquetas aqui na frente é sobre uma etiqueta em específico. E aí eu olho para o lado e sei que é as etiquetas importantes, tá?
Então agora a gente já entendeu que o gatilho da automação é o recebimento de um e-mail. Eu tenho que colocar uma condição. Qual que é a condição? Posso, por exemplo, colocar que todo e-mail recebido do meu chefe é um e-mail importante, ou que todo e-mail recebido de um cliente específico que está com um tipo de risco é um e-mail importante. E aí a gente pode agora configurar qual que é essa condição. Vou clicar na setinha para baixo aqui para a gente ver e tem uma grande lista de possibilidades para as condições. Pode ser, como eu comentei, um e-mail que veio de alguém específico ou que tem algum destinatário específico além de mim. Pode ser com alguém que está em cópia. Pode ser se o meu nome, se o meu e-mail estiver só na lista de destinatários diretos ou em cópia, ou se eu sou o único destinatário, aí pode ser um e-mail importante. Essa é uma categoria bem legal, tá, de colocar, porque quando você recebe um e-mail e várias outras pessoas também receberam, pode ser que não seja um e-mail de grande importância para você. Logicamente, pode ser que seja um e-mail importante sim, mas não tem necessariamente uma ação sua, porque tem bastante gente envolvida. Agora, se você recebeu um e-mail que foi especificamente para você, muito provavelmente ele é um e-mail que tem uma certa importância. Então, essa vai ser a condição que eu vou escolher para esse exemplo, tá? Logicamente, tem outras opções aqui também, opções, por exemplo, de assunto, palavra-chave, com marcações, tamanho da mensagem, enfim. Inclusive, tem uma marcação que chama importância, tá? Que poderia também ser utilizada. Vou deixar aqui, como a gente já falou, quando eu sou o único destinatário. E aí, a partir disso, qual que é a ação que eu quero realizar, tá? Nesse caso, a ação é incluir a etiqueta importante. Então, eu vou selecionar aqui a opção categorizar, tá? Eu poderia mover para uma pasta, excluir esse e-mail, marcar como lido, categorizar, encaminhar para alguém, enfim. Tem várias opções que você tem também de ações que vão ser realizadas. Nesse caso, como eu já falei, é um e-mail para fazer uma etiqueta, então eu vou categorizar e agora vou selecionar qual é a categoria das que eu já tenho criadas ou alguma nova. Nesse caso, e-mails importantes. Posso então apertar em salvar e agora toda vez que eu receber um e-mail em que eu sou o único destinatário, vai automaticamente categorizar esse e-mail como importante. Ou seja, aquela ideia de colocar manualmente duas etiquetas já não existe mais, porque automaticamente esses e-mails vão virar e-mails importantes. Agora, só para a gente criar mais um exemplo um pouco diferente, vou adicionar uma nova regra. E essa regra vai ser para a gente utilizar as pastas, como a gente já tinha feito antes, tá? Então, vou colocar a minha categorização aqui de pasta, tá? Minha nomenclatura para ficar mais fácil de encontrar. E vai ser agora a pasta do administrativo, tá? Então, toda vez que eu receber um e-mail do administrativo da minha empresa, vai automaticamente para aquela pasta, como eu já tinha mencionado. Agora, qual que é a condição? Então, a condição vai ser de quem veio esse e-mail, tá? Então, eu vou colocar aqui pessoas, né, de quem veio esse e-mail. Eu vou colocar aqui, então, administrativo@squadhub.com.br. Coloquei esse e-mail aqui, administrativo@squadhub.com.br. E agora, toda vez que eu receber um e-mail que veio desse remetente específico, automaticamente eu quero que vá lá para aquela pasta. Então, vou adicionar aqui uma ação, vai ser logo a primeira opção de organizar, mover para, e vou selecionar uma pasta, aqui a pasta número 4, administrativo, tá? Logicamente, você pode também ter outras configurações na sua pasta, você pode colocar mais condições, mais ações diferentes, então uma mesma automação pode executar várias ações e pode também adicionar uma exceção, ou seja, essa é uma quarta parte das automações, é como se fosse uma parte oculta, digamos assim, porque ela não é obrigatória. Você pode adicionar uma exceção e essa exceção ela é uma modificação na condição que a gente criou. Ou seja, toda vez que eu receber um e-mail do administrativo SquadHub, menos se for algo específico. Então, vou colocar como exceção se for, por exemplo, um e-mail que no assunto inclui a palavra olerite. Vou colocar se o assunto inclui, por exemplo, a palavra reembolso. Ou seja, se ele incluir a palavra reembolso, eu não quero que esse e-mail vá para a pasta do administrativo. E aí eu posso criar uma outra regra depois que vai enviar esse e-mail de reembolso do administrativo para a pasta de financeiro, por exemplo. Tá? Então, essa é só uma demonstração super rápida de como usar as exceções, mas como ele mesmo diz aqui, é um campo opcional, você não precisa colocar ele, não precisa nem criar esse campo. Posso apertar aqui no X e a exceção some e a regra volta a funcionar normalmente. E agora posso então salvar a minha regra, a gente vai ver que aqui na lista começa a ficar mais claro a minha organização de nomes. E fica bem claro que eu tenho as minhas regras de pastas, regras de etiquetas, e conforme você for crescendo essa lista,
vai ficar bem fácil de encontrar qual regra significa o quê. Vamos, é claro, testar essas regras funcionando. Só antes disso, vamos olhar aqui para o lado. Dentro de cada uma das regras, você pode, logicamente, mover elas para cima ou para baixo, apertando aqui nesses 6 pontinhos, segura e arrasta para cima, ele muda a ordem conforme você for selecionando. Posso desativar uma regra, ela fica salva aqui ainda, mas ela está desligada, e enquanto ela estiver aqui desabilitada, ela não vai funcionar, não vai mexer em nada nos e-mails novos. Quando ela estiver habilitada, aí sim ela funciona. Aqui pelas setinhas também posso mudar elas de ordem, tá? Para cima ou para baixo. E aqui nos 3 pontinhos temos algumas opções para cada uma dessas regras. Tá? Agora vamos pegar uma dessas 2 regras, a de etiquetas, por exemplo, e vamos executar, vou mandar um e-mail para mim mesmo para ver se ele funciona. Tá? Vamos criar então um novo e-mail rapidamente, lembrando que a condição para que essa regra funcionasse é que eu fosse o único destinatário do e-mail, e é exatamente isso que eu vou fazer. Então vou colocar o meu e-mail aqui como destinatário, mais nenhuma outra pessoa para ativar essa regra, e vou só dar um nome de e-mail de teste, por exemplo, e-mail de teste de regras. Não precisa ter nenhum corpo do e-mail, porque nada da nossa regra é influenciado por cópia ou pelo corpo do e-mail também, tá? Vamos então enviar, e agora esse e-mail vai chegar aqui na minha caixa e automaticamente a gente pode ver que ele aparece com a etiqueta de importante. Então a gente não colocou essa etiqueta antes do envio do e-mail, não colocou depois que ele foi recebido, mas como nós somos o único destinatário, automaticamente o Outlook já rodou a nossa automação, fez ela funcionar e colocou a etiqueta de importante. E com isso a gente já consegue ter de forma muito clara toda uma forma de organizar o seu Outlook de um jeito novo, de um jeito diferente e, lógico, muito mais eficiente. E lógico, vamos recapitular. Primeiro, crie todas as suas pastas conforme as áreas que você tem necessidade, pasta de clientes e projetos antigos também para arquivar informações. Depois, crie as suas etiquetas com base em atividades do seu dia ou status de cada e-mail. E aqui, novamente, eu ressalto a ideia de manter a sua caixa de entrada com uma lista de atividades, e aí no momento em que for concluído, você move esse e-mail para dentro da sua pasta, dependendo de qual for o objetivo daquele e-mail. E para finalizar, colocar a cereja no bolo nesse sistema, temos as regras automáticas do Outlook, que aceleram sua organização, conseguem mover para dentro de cada pasta, colocar etiquetas automaticamente, dependendo do tipo de e-mail que você está recebendo, e dessa forma diminui seu trabalho manual, limpa sua caixa de entrada por você e facilita seu trabalho no dia a dia, garantindo um melhor resultado, menos ansiedade e mais eficiência. Mas é claro que se você quiser aprender ainda mais sobre Outlook, quer ver regras mais complexas, quer abordar outros temas dentro da ferramenta, como integrações com o Teams, com o Copilot e todos os recursos mais avançados que o Outlook tem a oferecer, eu te convido a conhecer nossa formação em Outlook aqui da Squad Hub. O link está aqui na descrição. E se você quiser aprender também recursos avançados de uma outra ferramenta muito importante da Microsoft, vou deixar aqui um vídeo para você ver na sequência.